Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar de Guarani e São Bento? Eu vou dividir esta fala em dois momentos. O primeiro momento eu vou lembrar de quando o Guarani foi campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista em 1976 e foi justamente numa vitória contra o São Bento, 3-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Eu estava lá, que timaço do Guarani. Alô, produção, põe na tela uma foto do Guarani, campeão paulista do primeiro turno em 1976. Você está vendo o time do Guarani em 1976, justamente no jogo de 3-0 contra o São Bento. Em pé, Miranda, Neneca, Amaral, Nelson, Deodoro e Flamarion. Agachados, Renato, pé murcho, que jogou de ponta direita, Zenon, sem bigode, André Catimba, Davi e Ziza. Eu peguei detalhes desse jogo, eu lembro bem desse jogo, porque eu estava no Brinco de Ouro. O Guarani ganhou de 3-0, gols de André, Deodoro e Zenon. Olha o Zenon comemorando o terceiro gol do Guarani. Tudo isso na revista Placar. Aliás, olha a capa da revista Placar, lembrando desse jogo. Zenon, um gigante em explosão no bugre. Capa da revista Placar, 1976. Guarani, campeão do primeiro turno. Mais um detalhe absurdo. O Campeonato Paulista no primeiro turno teve 4 meses. E sabe o que acontecia com o campeão do primeiro turno? Ele ia para o segundo turno ganhando 1 ponto. No segundo turno, o primeiro jogo do Guarani foi contra o Noroeste, aqui em Campinas, e o Guarani empatou, perdeu o ponto que havia vencido o turno. Um turno inteiro, presta atenção, verdade isso. Olha como os dirigentes eram fracos. Um turno inteiro de Campeonato Paulista, 4 meses, e o campeão simplesmente ganhava 1 ponto para o turno seguinte. Em 1976, o campeão paulista foi o Palmeiras, do técnico Dudu, justamente contra o 15 de Piracicaba. Melhor campanha do 15 em toda a sua história em termos de campeonato paulista. E o Guarani era dirigido por Died Lameiro. Olha uma foto do Died Lameiro. Died José Gomes Lameiro, bom treinador. Foi treinador do Guarani em 1976. E agora eu vou aproveitar Guarani e São Bento e fazer um combinado. Jogadores que jogaram tanto no Guarani como no São Bento. Olha como ficaria a equipe. João Marcos, Ariovaldo, Jorge, Edson e Gilberto, Pereira, Davi e Ângelo, Barnabé, Patito e Bozó. Um time razoável. 2 jogadores importantes. O goleiro João Marcos chegou a jogar na seleção brasileira. Mas para o Guarani, 2 jogadores importantes, Edson e Bozó. Ambos foram campeões brasileiros pelo Guarani em 1978. O goleiro João Marcos, você está vendo aí uma foto do João Marcos. João Marcos, infelizmente, já falecido. Eu li esse livro, o livro biográfico do João Marcos. Na lateral direita, Ariovaldo. Ariovaldo, bom jogador. Pena que teve um acidente, acabou perdendo uma das vistas e não conseguiu ser mais o mesmo jogador. Ariovaldo, campeão paranaense com o Atlético. Jogou no Guarani e no São Bento. Na zaga, Jorge, que veio do São Bento para o Guarani em 1983 e hoje é guarda municipal em Sorocaba. Quarto zagueiro, Edson. Edson levantando a taça de campeão brasileiro em 1978, ao lado do presidente Ricardo Schuff. Edson, o campeão do Guarani em 1978. E uma foto, Edson do São Bento em 1975. Produção, frisa essa foto. Olha que foto bacana, com jogadores também que jogaram no Guarani e no São Bento. Nesta foto, em pé, Chiru, Clodoaldo,
Edson, o campeão pelo Guarani, Luiz Antônio, goleiro, falecido, jogou no Corinthians, Nelsinho e Ney Ross. Agachados, Babá que também jogou no Guarani, Sérgio Pinheiro, Davi, não é o Davi do Guarani, Thales e Bozó, novinho, jogando pelo São Bento. Na lateral esquerda, Gilberto, que veio do São Bento pelo Guarani e foi revelado pelo Vasco da Gama. No meio-campo, Pereira chegou do Agroséries do Paraná para o São Bento nos anos 1970 e depois foi muito bem no Guarani. Chegou no Guarani em 1989 e foi bem. Tenho boas recordações de Pereira. No São Bento, ele era volante. No Guarani, quarto zagueiro. Completando o meio-campo, Davi Baiano, Davi que veio do Vitória da Bahia, fazia gols em derby. E Ângelo, Atlético Mineiro, Fluminense, Guarani, Ponte Preta, em final de carreira, jogando no São Bento de Sorocaba. No ataque, o ponta direita é Barnabé. Torcida do Guarani lembra bem os mais antigos de Barnabé. O centroavante, Patito. Olha o Patito, o paraguaio Patito, que jogou no São Bento, jogou no Santos, jogou no Guarani. Voltou a morar no Paraguai. E completando o time na ponta esquerda, Bozó, o mitológico Bozó, revelado pelo São Bento. Depois esteve no Atlético Mineiro, no Santos, chegou ao Guarani em 1978, campeão brasileiro. E a torcida do Guarani adora o Bozó. Quem poderia também estar nesse time é o Babá, que você viu em final de carreira com a camisa do São Bento. Babá, revelado pelo Guarani, foi muito bem no São Paulo. Recentemente eu estive com o Babá. Olha uma foto, eu com o Babá, no lançamento do livro do Saviani sobre o 5-1 que o Guarani deu em cima do Santos na década de 1960. E dentro desse combinado, time fraco, hein? Convenhamos, time fraco. Tivemos também o Zenon, em final de carreira. O Zenon, maior jogador da história bugrina, final de carreira jogou no São Bento de Sorocaba. Tivemos outros jogadores, goleiro Robson, tivemos vários outros jogadores, mas eu frisei basicamente os anos 1970, 1980. E nesse combinado, o treinador é Cláudio Duarte, o gaúcho Cláudio Duarte, que foi muito bem no São Bento em 1982 e o Guarani contratou ele em 1983. E depois de um derby, julho de 1983, o Guarani perdeu para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Cláudio Duarte foi mandado embora e veio um outro gaúcho para o lugar dele, Enio Andrade. Aqui no Futebol Interior, notícias, informações, curiosidades, um combinado entre Guarani e São Bento e detalhes da história envolvendo estas duas importantes equipes do interior do estado de São Paulo. Fale comigo nos canais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior.